Olá! Hoje em gramática nós vamos estudar coerência textual. O que é coerência textual? É a relação que se estabelece entre todas as partes que compõem um texto, permitindo que todas elas sejam interpretadas dentro de um único sentido. Para que isso ocorra, para que essa interpretação, para que essa coerência ocorra, além da mera ausência de contradição, é preciso que haja consciência entre os enunciadores do texto, isto é, que sirva de apoio para outro, para a construção de um sentido que nós chamamos sentido global. Um texto coerente é um texto com sentido pleno, parece verdadeiro, ou seja, tem muito peso argumentativo. Um texto incoerente, ou seja, um texto sem sentido ou com sentidos estranhos, induz a pressupor que o enunciador está mentindo ou que não tem noção daquilo que esteja dizendo. Por exemplo, em interrogatórios policiais, a incoerência é um dos indicadores que mais despertam a desconfiança de quem esteja ouvindo ou fazendo esse interrogatório. Tá? Para alguns gêneros textuais, a incoerência pressupõe aí estratégias interpretativas. Para outros gêneros textuais, a incoerência gera insegurança do enunciador. Como nós dizemos, dá para pressupor que ele não sabe o que ele esteja dizendo. Quando um texto é muito coerente, todas as interpretações vão em um único sentido, fazendo com que, mesmo que seja uma ficção, o peso argumentativo dessa bela coerência induz-nos a pensar que seja verdadeiro aquele fato. Bom, tipos de coerência. Nós temos a coerência interna, nós temos a coerência externa, nós temos a coerência narrativa, a coerência figurativa, a coerência argumentativa e a coerência de linguagem. Vamos aqui elucidar uma por uma. Os tipos de coerência. A coerência interna refere-se à compatibilidade entre os significados inscritos no texto, a ausência de contradições. Está amarrado internamente no texto. A coerência externa refere-se à compatibilidade entre os significados inscritos no texto e os dados da realidade reconhecidos como verdadeiros em cada cultura. A coerência narrativa diz-nos respeito à ausência de contradição entre as várias transformações que vão sendo narradas ao longo de um texto. Então aqui nós temos 3 tipos de coerência, cada qual com um breve conceito. Tá? A coerência interna, a coerência externa, a coerência narrativa. São recursos de coerência, são recursos para completar a unidade lógica, a unidade de sentido de um texto. Tá? Também nós temos a coerência figurativa. Ocorre quando todas as figuras do texto convergem para o tema que pretendem representar. Aqui ela é um pouco mais complexa, porque o nível de figura, a figuração, em termos de coerência,
faz com que o leitor tenha que ter um pouco mais de atenção, decifrando a linguagem mais conotativa, ou seja, com um sentido mais subliminar. A coerência argumentativa diz respeito à pertinência dos argumentos em relação à ideia, à tese. Isto é, eles devem servir para sustentar a posição assumida pelo enunciador sobre a questão, que é a tese, posta em discussão. Também muito complexa a coerência argumentativa. E por fim, a coerência de linguagem. No texto, a linguagem ou variedade linguística escolhida deve ser compatível com a personagem, se for narrativa, com a situação e com o tema. Veja bem, a escolha da linguagem formal, coloquial, né, com um pouquinho de gírias para elucidar um personagem, ou um formalismo mesmo para elucidar também um personagem, né? A escolha da linguagem concernente ao gênero textual é o que nós chamamos que vai dar a coerência de linguagem. Quem escreve, o enunciador, o escritor, ele vai pensar também nesse aspecto. Então, quando se fala em coerência textual, nós temos aqui que a relação que se estabelece entre as partes de um texto, nós temos que considerar essa complexidade textual, esse sentido que esse texto vai causar. Agora, para que cause um sentido único, de modo que todos os leitores, todos nós possamos ter um único viés, ter um único prisma para entender aquele texto, é necessário que se estabeleça essas relações e a escolha das coerências, dos tipos de coerência. Como nós vimos, a coerência interna, a coerência externa e a coerência narrativa. A coerência figurativa, a coerência argumentativa e a coerência de linguagem. A aula é bem simples, espero que todos tenham entendido. Até mais ver, tchau!